Olá, boa tarde. Estamos aqui iniciando. Eu vou daqui a pouco convidar aqui a nossa convidada de hoje, a doutora Deise Braga, e assim estamos dando início a um trio de lives que o Miúdos e Graúdos realiza nesses próximos dias, trazendo sempre um convidado para conversar com a gente, trocar algumas ideias. E hoje nós vamos receber a doutora Deise Braga. Vou já fazer as apresentações dela quando ela aí estiver. Vou aqui convidá-la e nós vamos conversar sobre divórcio e filhos e a perspectiva jurídica e a perspectiva emocional desse processo de divórcio, certo? Então, estou só aguardando aqui a Deise entrar para que eu possa convidar. Só um instantinho, estou checando aqui que ela entre. Pronto. Ela está entrando aí, para que a gente possa começar o nosso papo de hoje. Olá, boa tarde, Deise. Olá, Seja boa tarde a bem-vinda ao todos. Miúdos e Graúdos. Obrigada, É um prazer enorme obrigada. te receber aqui. E como eu estava colocando aqui para o pessoal, hoje nós vamos conversar sobre divórcio onde existem filhos. Então, deixa eu apresentar para vocês a Deise. Deise Braga é advogada, professora universitária, é mestre e doutora em Direito Constitucional e atua como mediadora e conciliadora judicial. Então, eu não podia pensar em outro nome, né? Assim, até porque a gente vai contar para vocês, nós já temos um certo intercâmbio que a gente vai mencionar aqui. Eu não podia pensar em um outro nome para convidarmos aqui pelo Miúdos e Graúdos. E em nome de Cíntia, de Alexandra e meu, Deise, nós te agradecemos, né, por ter aceito o convite e inaugurar aqui essas lives com convidados que a gente inicia hoje. Depois a gente vai mencionar as outras lives que faremos, tá? Então, assim, uma alegria grande te receber aqui. E a Deise, gente, já faz comigo alguns intercâmbios, né? Entre as questões jurídicas e as questões emocionais. Horas eu estou buscando Deise como assessora jurídica. A gente vai narrar até um fato aqui, que a Deise me ajudou muito, que eu acho que ela pode ajudar a todos nós, a todos vocês que nos assistem. E em alguns momentos também, como o Deise faz uma modalidade de advocacia mais consensual, ela vai contar para a gente quando é que ela faz a indicação, né, dos processos psicoterápicos como parte de um sucesso no processo de mediação consensual, né? Então, assim, passar a palavra para ti, Deise, para você dizer o seu oi, e aí depois eu vou te passar uma primeira pergunta. Tá joia, Sâmia. É um prazer, né, estar participando desse bloco de lives do Miúdos e Graúdos. Gratidão enorme por fazer parte desse projeto, né, por estar aqui coroando a abertura desse projeto. É um grande carinho que eu tenho, né, pelas profissionais que eu componho, especialmente a minha amiga Sâmia, né, que estamos nessa parceria da advocacia, né, do atendimento psicoterapêutico infanto-juvenil, né, e a gente tem feito essa parceria com constância, né, já que a minha área de atuação é direito de família. Então, Sâmia, a gratidão é toda minha, é um prazer, espero colaborar de alguma forma, né, para esclarecer alguns aspectos jurídicos, né, nesse caminhar do atendimento, né, psicoterapêutico de crianças e adolescentes.
Que bom. Então, vamos começar o papo, porque o tempo passa muito rápido. Vamos à Coisas, disposição. assim, bem legais para conversar aí com o pessoal. Pessoal, quem Sim. ficar desejoso de fazer alguma pergunta, faz. Eu vou tentar acompanhar aqui e, na medida do possível, a gente vai integrando vocês, porque é bacana que seja assim, tá bom? Sim. Deise, separar e divorciar é punk, né? Como a gente costuma dizer. Não é um processo fácil, é Não. hard, né? E Hardcore. exato. E, assim, quando envolve filhos, mais ainda. Então, Sim. como a gente costuma dizer, existe um separar fora, né? Que aí eu busco um advogado para poder, né, me orientar e conduzir e formalizar, né, essa decisão. Mas existe primeiro um separar dentro. E aí, quando esse separar dentro ainda não se deu por inteiro, né? Não está completamente elaborado emocionalmente, porque cada parte do divórcio tem um tempo para elaborar essa mudança, para, né, integrar novos papéis, novas formas de funcionar dentro dos papéis familiares. Então, tudo isso traz implicações que com certeza vão desembocar nos aspectos também jurídicos, né? Então, assim, já que divorciar é tão difícil, né? Como tornar, né? Esse processo um pouco mais fácil, diante de que, como nós sabemos, há necessidade, quando envolve menores, de formalizar tudo isso, né? Então, assim, há Sim. necessidade de judicializar porque é preciso proteger os menores, né? De que as decisões sejam as mais assertivas, né? De que tudo possa ter longevidade, né? Assim, a coisa possa ter assim, um processo que segure essa proteção por, né, todo o tempo da infância e da juventude, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é que judicializar não necessariamente é brigar, né? É muitas vezes Sim. formalizar. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas formas, né? Mais consensuais, menos adversariais, para a gente partir desse ponto. Sim, Sami, é isso mesmo. Só para a gente falar, né, contextualizar do que nós estamos falando, dados do IBGE, né, de 2017, 2018, indicam que a cada 3 casais, né, um se divorcia, no médio de 14 anos de relacionamento. E desse um terço, né, desses casais, 70% dos casais que se divorciam têm filhos, né, criança e adolescente. Então, assim, essa necessidade de o psicoterapeuta infanto-juvenil, né, recorrer, né, tirar dúvidas, esclarecer e ter o viés, né, o lado emocional, ter o viés jurídico, falo da mesma forma, que o viés jurídico também, né, que a assessoria jurídica também tem o viés psicológico, tá certo? Então, assim, realmente não há como dissociar, porque os traumas são grandes. E aí vem, né, agora com a necessidade de fazer um atendimento, né, sistemático de todas as áreas que envolvem esse processo de ruptura conjugal, né, a psicologia, né, a psicoterapia, especialmente a infanto-juvenil, porque são as pessoas que são os que mais sofrem e que têm menos condições, porque são pessoas em desenvolvimento, né, são mais suscetíveis, né, a sequelas desse sofrimento, né, não conseguem administrar bem o que estão sentindo. Então, nesse sentido, né, a gente... Exato, entender, compreender, né? E aí o duplo sentido, né, de chamar a família também, chamar os pais, né, para acolher esses sentimentos, a forma como eles vão, né, se comportar em relação a essas reações, né, dos filhos, especialmente criança e adolescente, que é o que nós estamos tratando aqui. Então, assim, há hoje, Sami, uma diferença, né, de comportamento de um advogado, né, de outra hora para o advogado de hoje, né? Então,
hoje não comporta mais um profissional da advocacia, especialmente os que trabalham com conflitos familiares, de pensar só o jurídico, né? Então, a gente pensa, né, e acompanha o lado emocional, né? Não é à toa que eu faço uma comparação, né, entre as áreas tanto da psicologia, o médico, né, psiquiatra, porque filho doente, mãe desesperada, né? E a questão emocional também é desesperadora, né? Também traz efeitos nefastos, que você Sim. sabe que você acompanha, né? Os filhos, as crianças e adolescentes. Então, assim, nós estamos 100% à disposição. Sim. Tem cliente que eu durmo com ele e acordo com ele. Tem mensagem 10 horas da noite e tem mensagem 8 horas da manhã. Uhum. Né? E é isso. Enquanto ele estiver nesse processo, a gente tem que acompanhar. Não tem como deixar. Né? E aí é nesse momento, quando o profissional da área jurídica, tá, ele identifica essa necessidade, faz um encaminhamento, né? E obviamente que essas pessoas têm que estar conscientes e abertas no momento. E aí o que acontece? Como eu trabalho com mediação de conflitos, geralmente os meus clientes, eles estão abertos, porque não é fácil, não são todos, né? As partes têm que estar abertas a se despir, né, de todo aquele sentimento emocional que levou ao fim do casamento, o rancor, às vezes um ódio, né? Uhum. Para pensar, não, eu vou botar a criança e o adolescente, meus filhos, no centro, né? E a partir daí nós vamos compor todos os acordos, né? Todos os termos dos acordos que envolvem, né, esse processo de ruptura conjugal, né, seja um reconhecimento de solução de união estável, seja um divórcio, seja simplesmente uma regulamentação de alimentos e guarda visível. Então, a forma hoje, como advogado, e a gente chama aí tem vários nomes para isso, né? A advocacia colaborativa, o advogado que trabalha com mediação de conflitos, o mediador, né, o advogado mediador, né? Então, assim, tem várias formas de você identificar hoje, né, essa modalidade de advocacia consensual, onde você traz as partes, né, envolvidas, no caso, os pais, para serem protagonistas desse processo. E aí, nesse momento, né, eles colocam, como eu disse, a criança e o adolescente no centro, e aí conseguem identificar, né, as melhores condições para fazer. Então, essa é a diferença, né, da advocacia adversarial, onde você leva para o juiz decidir, e a advocacia consensual, onde você traz as partes, né, para... Aí são dois aspectos: identificar os reais conflitos, né, e também identificar necessidades e interesses. E a partir daí a gente consegue, né, compor, como você falou, de forma sustentável, tá, esse acordo que vai, né, ser dialogado e refinado ao longo, né, desse processo de separação, que são várias etapas, né, desde do divórcio emocional, interno, até o divórcio familiar, social. Então, dentro desse contexto, o advogado tende a acompanhar em paralelo com o acompanhamento, né, do psicoterapeuta, para que essas partes consigam passar por esse momento de forma menos traumática. Excelente, Deise. Você esclareceu bem e eu acho muito importante porque a família precisa muito de suporte. Nós, né, temos N exemplos, né, eu e você, como trabalhamos com família, de processos que ficam longos, que ficam intermináveis e que a gente sabe que por trás, né, não necessariamente, nós não podemos ter isso como uma regra, mas a gente visualiza um não poder concluir o processo, um não poder fechar, né? E aí ficam aqueles processos intermináveis, acordos que não se chegam nunca a um lugar comum que fique agradável ao todo e que a gente percebe que tem como pano de fundo um divórcio que aqui dentro ainda não aconteceu, né? Não dá mais para viver juntos, estão em casas separadas, mas também ainda não dá para dizer pronto, fechou-se um ciclo, estamos divorciados. E aí fica esse processo, né, ad infinito, e aí a família precisa muito de suporte para perceber que fenômenos são esses, né? Emocionais que dificultam
as resoluções mesmo que precisam ser oficializadas, né? Bom, Exato. divorciar envolve várias etapas, como a Deise estava dizendo aí, né, pessoal? E entre uma das etapas, quando se resolve realmente assumir o divórcio, é comunicar aos filhos. Assim, eu queria abrir, Deise, esse parêntese aqui para te passar uma outra pergunta. Porque, assim, quando eu comunico para uma criança, né, como pai e mãe, que nós vamos nos divorciar, nós estamos apresentando aí para a criança uma série de novidades, né? Primeiro, essa criança vai ter que fazer agora uma diferenciação que existe o pai dela e existe o ex-marido da mãe dela, né? Que uma coisa é o pai, outra coisa é o ex-marido. Isso vale também para a figura materna. Tem a minha mãe e tem a ex-mulher do meu pai, que ele, por sinal, está com muita raiva dela, né? Mas é dela a raiva, não é de mim, não é da família inteira. Então, saber, né, separar isso, primeiro parte de uma condição emocional dos adultos em questão. Né? Sejam eles dois pais, duas mães, ou um pai e uma mãe, que tudo que a gente fala, a gente vale para todos os modelos de família, tá? Então, surge, então, o ex-marido da minha mãe, a ex-mulher do meu pai, e ainda surge um elemento que até então eu não sabia que existia, um tal de juiz, né? Uma tal de uma advogada que a minha mãe conversa com ela, às vezes é 10h30 da noite, elas estão conversando. A minha mãe fica nervosa e eu noto que ela liga para advogada. A mulher vai decidir a minha vida, né? Então, tudo isso mexe muito com as crianças, principalmente. Os adolescentes, às vezes, já têm uma certa visão, mas também nem sempre, né? Nós não podemos supor, porque são mais velhos, que isso seja fluido no adolescente. Não é, né? É uma mudança brusca de estilo de vida, passar a ter 2 casas para visitar, para morar, para guardar minhas coisas, né? Lidar com aquela história do meu pai fala de um lado, a minha mãe fala do outro. Então, assim, tudo inicia muito na forma como a gente comunica para os filhos. E os casais também precisam de ajuda para isso. Tanto minha, como psicoterapeuta, como tua, né, Deise? Como advogada de família e todos os nossos colegas que, como nós, ocupam esses lugares. Eu costumo dizer da importância de, sempre que possível, fazer essa comunicação juntos, né? Costumo trazer a importância de entender que é uma decisão conjunta, por mais que um tenha tomado, né, a iniciativa de trazer a temática da separação e do divórcio, né? Por mais que um tenha estado mais pronto para dizer, tá vendo? Não dá mais, a gente precisa mudar a forma como a gente se relaciona, né? O casamento não é mais o nosso locus enquanto conjugalidade. Por mais que um tenha dado esse passo maior, adultos precisam entender que a decisão é conjunta, porque a relação é de 2. Um não consegue mantê-la. Então, se um diz, eu não estou disponível mais para essa relação, o outro escuta e vê a impossibilidade da relação. E comunicar a impossibilidade da relação conjugal para os filhos como algo conjunto é muito importante. Mas, às vezes, eles precisam de suporte primeiro para trabalhar isso neles, para depois poder comunicar aos filhos. Porque quando comunica para os filhos, sua mãe decidiu que nós não vamos mais ser casal, né? Pesa demais, né? Torna as coisas mais difíceis, porque vem os conflitos de lealdade. Então, é muito importante que a gente consiga, né, nas 2 vias, né, na emocional e na jurídica, ajudá-los a fazer um caminho mais assim, uma comunicação que assegure, né, que conjugalidade é uma coisa, que parentalidade é outra, né, que seremos para sempre pai e mãe, que não existe ex-pai, ex-mãe. Uma comunicação que assegure, dê segurança de que aquilo que é básico não vai mudar, né?
o que é que está garantido? Filho, nós nos separamos, mas está garantida a sua integridade, o cuidado com você, né? As suas necessidades. Legitimar que esse processo é de dor, é de luto, que está difícil para todo mundo, mas que não é porque está difícil que vai ficar difícil para sempre, que juntos nós vamos encontrar uma forma, né? E aí eu queria te perguntar assim, Deise, onde no jurídico, né, entra esse cuidado? Como você tem percebido as famílias que têm chegado para você, né? A gente tem visto famílias mais sensibilizadas para isso, ou não tem jeito? Quando a dor atravessa a raiva, né, a mágoa, fica cego. Conta para a gente um pouquinho da tua experiência e como você tem visto o espaço para, nas etapas do processo, né, ter esse cuidado. Deise parece que travou um pouco. Você me escuta, Deise? Essa minha tá falhando um pouquinho. A tua fala, eu não sei se é no meu ou se é no seu, mas a tua tá falhando um pouquinho. A minha tá falhando ou não? Eu Tá vou pedir ok? pro Tá pessoal escutando? dê aí um retorno. Agora eu acho que O estabilizou, feedback Deise. Eu acho que agora estabilizou, né? estabilizou? Pronto. Então, Deise, eu te passei, né? Vou repetir. A pergunta é como, tá? Que você tem percebido, tá? Nesse apoio jurídico, que o advogado pode contribuir para essa relação, né? Dos filhos com o ex, para que o ex seja o ex e pai, soberanamente pai, e ex-mãe, soberanamente mãe, nesse respeito ao ex. E essa minha, eu entendi a pergunta. De fato, mais uma vez, né? Eu chamo a atenção da parceria, né? Do psicólogo, psicoterapeuta, né? De não só o infanto-juvenil, como também o atendimento à família, né? Que é o suporte para essa criança e adolescente. Faz os encaminhamentos, mas fato é o seguinte: tem dois aspectos aí que a gente pode levantar. Um é em que momento o advogado pode atuar, né? Nesse sentido. O advogado, ele pode atuar, né, como advogado conciliador, como advogado mediador, e aí, nesse sentido, ele acionar o advogado da outra parte e fazer um pacto de vamos trabalhar esse conflito de forma consensual. E aí, como eu te disse, duas modalidades, sem a interferência de um mediador específico, mas como a minha prática é de mediação de conflitos, o que é que acontece muitas vezes? Eu sento numa mesa, né, para a gente tratar dos detalhes, né, desse divórcio, dos aspectos jurídicos, né, da formalização, como você diz, há necessidade dessa formalização para que se dê segurança, sustentabilidade, segurança jurídica, segurança para as partes, um acordo bem delineado, né, que seja bom para as duas partes, essa relação, né, de ganhos recíprocos, sempre com a criança e adolescente no centro. Então, o que é que a gente tem visto? O que é que tem acontecido comigo? Ou eu estou na condição de advogada consensual, mediadora de ambas as partes, que é até uma forma de desonerar as partes, porque eu tenho um profissional, né, que está seguindo, que está chamando as partes, né, para ficar bom para todo mundo, né? Ou seja, para serem protagonistas desse processo, e ao mesmo tempo tem a possibilidade de formalizar. Outra situação, e aí isso acontece naturalmente, né, nas reuniões, e a gente termina conduzindo, mesmo que não haja um terceiro mediador, mas como a gente tem essa expertise, termina desenvolvendo, né, essas habilidades de fomentar esse diálogo, de resgatar esse diálogo. E uma das questões principais, e aí o segundo ponto, você figurar advogado como mediador e você ter cada uma das partes com seu advogado. É outra opção, certo? Sim, ou você está, né, em negociação, tá? Ou você está no centro advogando para, ou você está cada um com seu advogado e eu com a minha expertise de mediadora conduzo o processo de forma consensual, ou eu sou só mediadora e cada uma das partes tem seu advogado, é uma outra opção. De toda sorte, seja qual for o formato que for, né, desse papel
do advogado mediador, tá? Seja onde ele estiver, o que é que a gente fomenta nesse momento? O que é que a gente busca, né? A gente falou a identificação dos conflitos, das necessidades e dos interesses, né? Lá pensando no Marshall Rosenberg, comunicação não violenta, e é isso, né? É fazer com que haja essa empatia, tá? Entre as partes. Tirar, a gente arranca lá de dentro do peito, da consciência, porque é fato. É difícil quando o casal chega e diz de forma assim, acabou o amor, e os dois, né, de forma mútua, vamos nos separar, né, tá tudo bem. Não é, a regra não é essa. Não é assim. Né? A regra é eu não sabia de nada, a decisão é sua, a culpa é sua, como falou aqui o último, foi a Luciana, PC Pais Responsáveis, alguém falou aqui sobre a dificuldade, né, quando se atribui essa relação de culpa, né? Isso. Apenas a um. E aí é isso, Sâmia, que na mediação de conflitos, a gente arranca esse fator culpa, coloca as partes, né, como corresponsáveis, igualados exatamente nessa decisão, nesse processo de decisão, nesse processo de ruptura conjugal. E aí isso para os filhos, né, gera o quê? Um conforto de saber que existe a relação pais e filhos e existe a relação conjugal. E isso você falou é muito trabalhado, e eu indico sempre para os meus clientes, né, as oficinas de pais e filhos ou oficinas de parentalidade. É um projeto, Sâmia, do Conselho Nacional de Justiça, né, e quando eu posso, eu faço o curso com eles, é um curso online, né, e que se eu consigo fazer com os dois, eu faço. Se não, eu peço para cada um fazer com o seu. Se está cada um com advogado, eu peço para o advogado fazer. Se o advogado não... Porque nem todo advogado está na vibe, né, desse cuidado emocional do seu cliente. Isso. A gente tem que chamar a atenção disso. Então, pode ser eu de um lado, carregando, empurrando aqui o trem sozinha. Isso. E aí eu peço o quê? O auxílio do psicoterapeuta, né? E aí, esse momento, né, que é importantíssimo, porque o que é o curso? O curso é o momento, né? É diferente de um tratamento terapêutico, onde, de fato, que ali é um pouco superficial, você consegue identificar de forma consciente. Agora, para mergulhar nesse costume, nessa cultura da culpa, né? Você pode revelar, existe. Olha, a gente tem que trabalhar isso. Mas se não for acompanhado por uma terapia que vai a fundo, mergulhar e arrancar de fato das suas entranhas esse fator culpa com a terapia, só com a oficina, só com a nossa orientação, com a mediação, ela geralmente é insuficiente. Uhum. Por quê? Porque eu tenho que estar com a consciência muito aguçada para lembrar, para me, sabe aquele vigiar e orar? Ficar com a consciência muito aguçada para pensar, calma, culpa não. Aí, a todo momento, aí vem, quando eu relaxo, aí verbaliza, culpa. Relaxo, porque sou mãe, porque sou pai. Né? Ela acaba comandando. Exato. Então, a gente revela, tá? A gente tira a cortina e diz que ela existe e que tem que ser nesse caminho. Mas aí é a terapia que vai transformar as entranhas, tá? Para que você consiga, de fato, caminhar de forma mais tranquila. Porque você está todo tempo deslizando na culpa. Exato. Então, isso é um fator importantíssimo até para a criança ficar mais confortável, a criança e adolescente, entender, né, que acabou o amor do papai e da mamãe, mas o amor por mim não vai acabar. E que eu não tive culpa nenhuma nisso. Exatamente. Né? Eu não tive nenhuma responsabilidade. Porque a criança começa a processar aqui. Que momento, né? Será que foi por mim? Porque eles brigavam muito. Quando discutiam sobre se eu estudava, se eu não estudava, se eu descansava, se eu ia para fulano, cicrano, se eu saía. E de fato, Sâmia, o que eu tenho visto nos meus clientes é que os adolescentes são bem mais difíceis. Sim. De passar por esse processo do que uma criança em idade menor que 6, 7 anos. É muito mais fácil. Ela se adapta muito fácil. Quando a criança começa a ter consciência e passa, inclusive, a ser adolescente, aí vem revolta, vem uma série de situações que esse fator... Porque já tem também o entendimento deles do processo conjugal dos pais, né?
Sim, Já tem sim, também as revoltas deles, né? Com uma série de repasses de responsabilidade, às vezes até a eles mesmos, como filhos, né? Tá vendo? Você foi falar nisso, você foi tocar nesse assunto, você não faz a sua parte, aí a gente fica tudo estressado, a gente acabou brigando. Então, também o adolescente muitas vezes está dentro de um manejo que é um manejo familiar, da autorregulação do campo familiar, né, Deise? Como um sim. todo, né? Isso Isso, mesmo. isso. E aí vem a outra dificuldade, que é quando só uma das partes, né, um dos Uhum, cônjuges, aceita passar por esse processo, isso. né? Não só de orientação, né, jurídica, de comportamento, que a gente faz essa orientação, esse reenquadramento, que tu vai dizer aí o nome desse reenquadramento na psicologia, né? Reenquadrar os papéis, a Uhum, situação, tirar o fator culpa, colocar a corresponsabilidade. Mas aí é onde entra, né, o paralelo necessário para a gente conduzir, né, esse processo de forma menos traumático e reconstruir. E eu digo que é um curso, a gente tem que fazer um curso de formação para se divorciar. A gente faz curso para casar, né? Faz curso para casar, participa de religião, dos encontros, tarará, faz até curso de culinária para casar, mas ninguém faz curso para se divorciar, é. né? E aí, esse curso que eu chamo é o curso da oficina de pais e filhos, para você, né, pensar a questão da relação de parentalidade, relação, né, conjugal, culpa, e agora o filho, a recepcionar, né, acolher os sentimentos, as fases do divórcio. Então ele tem que saber pelo que ele está passando. Ele É, tem que conhecer, né? é, Eu estou passando por quê? Por que eu estou sentindo isso? É normal? Né? Então, tudo está na literatura, né, Sônia? E sim. aí, se você tiver consciência de que aquilo que eu estou passando é legítimo, né, eu vou saber agir, né, de forma mais adequada. E é isso que eu entendo que a advocacia colaborativa, a advocacia consensual, acompanhada, né, da psicoterapia, Faz ela tanta vai te diferença. dar um conforto, faz muita Faz diferença, ela muita vai te diferença, dar. porque nós somos É, esse que vamos trazer, né? Esse olhar de fora para que possa, você falou em reenquadrar, tá tudo certo, podemos usar, reenquadre tem a ver com percepção. Em Gestalt terapia a gente fala, sim, né, que é uma mudança perceptiva que acontece quando eu posso olhar o fenômeno por outros ângulos, né? É um novo reenquadre, é uma nova percepção. Se eu olhar como responsabilidade e uma responsabilidade dividida, corresponsabilidade, olha só, quando eu olho por esse ângulo fica tão mais leve, né? Então, por que eu vou olhar pelo ângulo da culpa? Então, é isso mesmo, Deise, faz muita diferença. Agora, esse encontro, né, de um psicoterapeuta antenado nas possibilidades de fazer encaminhamentos, né? Quando, assim, eu tenho essa vivência e gosto muito quando a família se abre a isso, quando eu sinto que a família está muito ali perdida, né? Ou, infelizmente, conduzida por colegas, né? É, seus advogados, né? Com outra vibe, como você está dizendo aí, né? Digamos assim. Acho que fica melhor de falar dessa forma, né? sim, sim. É outra vibe, É né? uma vibe mesmo, é. É, É verdade, mas e aí eu é outra vejo assim, ambiência. Pronto. então assim, às vezes eu sinto condutas, né, advocatícias que acirram mais ainda culpas, que acirram mais ainda conflitos, né? Porque conflitos são inevitáveis e nós vamos trabalhar com eles no sentido de que eles são promotores também de resolução. Mas eu sinto isso e aí eu gosto muito de indicar, né? Gosto muito de indicar. Vocês já pensaram, né? Chama os pais e coloca. Vocês já pensaram em procurar, né? Um advogado que tenha uma conduta mais voltada para facilitar a vocês, né? Encontrar um modo aí mais consensual de lidar com isso. Aí falo, explico o que vem a ser a mediação, né?
faço esse papel importantíssimo, porque às vezes a família desconhece mesmo, Deise, que existe esse recurso, né? Que é a mesma forma a Sim. Deise faz lá, né? E outros advogados que trabalham nessa modalidade mais consensual fazem esse encaminhamento para um apoio psicológico, né? Mas aí, Deise, Sim. entrando nesse tema, né, do que nos une, por exemplo, uma coisa que eu acho muito comum acontecer por discursos de um advogado, um dos par, né, um do par, o pai ou a mãe, chega já com uma visão fechada de que está acontecendo uma alienação parental. A alienação parental é um fenômeno possível, sim, de acontecer em meio a tanta dor, né? O amor vira, né, um processo, acaba gerando um processo doentio, né? Onde eu excluo, né, alguém que é tão importante para a vida do meu filho quanto eu. Pode acontecer, nós não estamos aqui dizendo, mas nem sempre é. A Daisy faz algo muito importante, né? Daisy me passa o caso para que eu possa, né, olhar para isso também, trazer um novo olhar junto com a criança, junto, né, desse infante, a gente poder perceber como ele está vendo o pai, como ele está vendo a mãe. E muitas vezes a alienação parental fica no discurso do advogado. Ela não se replica na realidade dessa Na criança. realidade. Mas a dor tá tão grande na mãe que ela escuta, eu tô sendo alienada. E ela fixa isso. E aumenta o desespero dela maior ainda. Então, tem que ter muito cuidado com essas suposições equivocadas, né? E assim, a Daisy tem esse cuidado. Sempre que ela tá com um caso que envolve alienação parental como hipótese, Hipótese. Isso. sempre que ela encontra um caso que envolve alienação parental como hipótese, ela lança logo mão suporte, né? De um suporte, de um apoio psicológico. Não é isso, Daisy? Gente, Exato. Exato. Acontece, certo? e Hoje, eu Sam. não botei o não perturbe. Tem uma Oi? pessoa insistentemente me ligando. Desculpa, Ligando. eu não botei o não perturbe, né? Aí tem uma pessoa Não, insistentemente. mas tranquilo, é só retomar Muito que dá rapidinho. certo. Então, Ela vai Deise, eu queria desistir. te É rápido. pedir, né? Que você falasse um pouco, porque nós, psicoterapeutas, somos sedentos de algumas informações, sabe? E aí, às vezes, caímos em armadilhas também. Aí, às vezes, é a família que cai na armadilha, né? Às vezes, Sim, é o advogado que sim. cai numa armadilha com uma hipótese não bem, né, investigada. E às vezes é o Trabalhada. psicoterapeuta que cai numa armadilha, tá? Então, assim, gente, Daisy é minha assessora jurídica, tá? Por isso também, Daisy é minha amiga de muitos anos, é minha assessora jurídica. E assim, Sim. nós trabalhamos com crianças, trabalhamos com famílias, orientação à paz. Vira e mexe, vamos estar com situações como essa que estamos conversando aqui. Um belo dia, eu recebi de uma advogada, né? Queria trazer esse caso porque eu acho que vai trazer uma fala da Deise muito importante. Recebi um documento por correio. O título do documento era Intimação para Comparecimento em Audiência. E o texto do documento era bem assim, né? Processo número tal, vara tal de família, nos termos do artigo tal, do Código do Processo Civil, estamos a intimar Vossa Senhoria, né, a comparecer, dia tal, tal, tal. Caso deixe de comparecer, será conduzida coercitivamente. Eu olhei assim, não foi desse. Eu olhei assim pro documento. Olha aí, Margarete, olha aí, Né? ó. Presta atenção nessa aí, viu? Nesse caos aí. Aí eu disse, menina, agora não é só Nossa Senhora das Psicólogas no caso, não. Tem que chamar a Deise, né? E aí, vamos Isso. lá, Deise, assessoria jurídica, né? E aí, assim, para mim aquilo não chegou como uma coisa que, né, encaixou muito bem, mas eu não tenho conhecimento. Então, Deise, fala um pouco aí sobre como é que a coisa funciona, né? O psicólogo, psicoterapeuta clínico, né? Ele tem um aparato pelo código, né, dele de ética, né, do nosso Conselho Federal de Psicologia, que garante a gente,
o sigilo absoluto, né? E que nós não podemos levar, né, as informações assim. Mas, mesmo sabendo disso, é muito importante a gente saber como é que realmente funciona. Um juiz, ele vai intimar um psicólogo clínico? Em que condições ele intima? E nós fazemos o que com isso? Passo para ti. Vamos lá, Saminha. Ponto falando da alienação parental, tá certo? Rapidamente. Gente, realmente, a alienação parental hoje, ela tá uma grande panaceia, né? É igual, foi o que aconteceu com o danos morais e com a revisional de contrato. Aí, pelo mau uso, e geralmente, infelizmente, na nossa categoria de advogados, termina havendo uma resistência no Poder Judiciário, tá certo? Por parte dos juízes. Então, o juiz, peraí, ele bota logo. Alienação é alienação mesmo? Então, assim, o importante de a gente conseguir, né, visualizar, revelar, entender, compreender se aquilo é alienação ou não, no âmbito extrajudicial, né, com o advogado consensual com o psicoterapeuta, é importantíssimo, tá certo? Para isso não chegar no judiciário como está chegando. E aí, como é que o juiz tem se comportado? Ele tem botado o pé no freio e tem pedido o laudo pericial de um perito psicólogo na condição de auxiliar. Porque, como a Sâmia bem falou, o código de ética, né, existe o quê? Existe a justiça, né, que precisa de provas, mas existe o código de ética do psicólogo. E o psicólogo, não necessariamente o psicólogo é da criança e adolescente, mas é contratado por um dos pais, né? Então, ele tem uma visão, geralmente tem contato com um dos pais, não tem contato com ambos. Então, assim, de qualquer maneira, né, tem que haver esse cuidado, são exatamente esse sigilo, né, que o psicoterapeuta tem em relação ao seu cliente, tá certo? Que é a criança ou adolescente, no caso do psicoterapeuta infanto-juvenil. Então, o juiz, ele vai contratar um perito psicólogo, não você, o psicólogo, não vai pedir para você laudar, certo? Ele vai pedir um terceiro, que de fora vai ter o contato, vai fazer todo o procedimento necessário para laudar e dizer, olha, a criança está assim, os efeitos, até porque a alienação tem a síndrome da alienação parental e tem só alienação sem a síndrome. Então, ele tem que saber que nível tá, né? Como é que tá, como é que foi o comportamento, de acordo com o que o perito, inclusive, tem, né? Psicólogos se especializam em ser peritos da justiça. Então, tem toda uma peculiaridade. Não é o terapeuta infanto-juvenil que vai lá fazer esse laudo. Nem o cliente tem, né? É o pai do cliente, né? Tem. Ele pode até pedir, mas você não tem a obrigação de dar, tá certo? Ele pede. Aí eu vou pedir um laudo. Recebe o pedido, né? Olha, eu entendo o seu pedido, mas o nosso código de ética diz que, então eu sugiro que, se existe um processo judicial, que você peça para o juiz para indicar, ou você mesmo indique um perito psicólogo, né? Porque tem as duas possibilidades. Ou o juiz já tem o seu perito de confiança que ele indica, ou as próprias partes podem indicar. Certo? E aí, em relação à carta, né, que a Sâmia falou. Gente, isso aí né, que esse colega, essa colega, advogado, advogada, né, ela é da corrente adversarial, é da corrente da briga, tá? É da corrente que incrementa o conflito e que cria, inclusive, a alienação parental. Professora, isso é uma acusação? Não. Professora, desculpa. Doutora Deise, né? Deise, isso é uma acusação, acostumada a dar aula. Isso é uma acusação, você está falando em relação aos seus colegas, eu estou falando em relação a esse fato. E foi, vocês viram os termos. Isso é um documento de um advogado ou advogada, certo? É um documento
privado, não é um documento do juiz, ela jamais poderia utilizar os termos de intimação, condução coercitiva, tá certo? Posso dizer com tranquilidade, porque existe esse documento e está com a Sâmia. E eu avaliei. Eu disse, Sâmia, de jeito nenhum. Isso é um documento da advogada e ela usou de má fé, com os mesmos termos de uma intimação do juiz, né, para lhe levar a erro. Mas que bom nós temos essa proximidade para na mesma hora a Sâmia dizer, Deise, mandar a foto, olha aqui, o que é isso? Vou ou não vou? Sou obrigado ou não sou? Não. De jeito nenhum. Nem se fosse um pedido muito gentil da sua cliente. Você não tinha obrigação. E interessante, que não faça. E que diga, peça para o juiz indicar. Ou indique um outro perito. Isso. E você ficar na sua condução da psicoterapia do seu cliente de forma sigilosa. É um absurdo, Carol. Mas, inclusive, você conhece a advogada ou advogado, certo? Depois eu te conto quem é. Nossa outra amiga de infância, viu? Quero dizer que eu e Sâmia, somos amigas de infância, né? E a gente conta com essa empatia, né, Sâmia? Na profissão. Bom, mas eu acho que todos nós, psicoterapeutas, precisamos, gente, de um suporte desse, sabe? Para não escorregar, porque pelo desconhecimento, não é nossa área, é fácil escorregar. E aí, assim, puxando para a nossa área, né, Deise, é importante também, Deise sabe disso, que nós expliquemos para os nossos clientes. Então, é parte até, gente, do nosso contrato de trabalho, quando recebemos um caso que sugere que vão ter questões, né, judicializadas. Então, é parte até que a gente diga para ambos, pai e mãe, ou pai, mãe, certo? Como é nossas condutas. Em psicoterapia infanto-juvenil, nós somos psicoterapeuta do nosso cliente. Quem é o nosso cliente? A criança, o adolescente, né? Nós não vamos construir manejos que possam, né, caracterizar como alianças. Então, nós estaremos sempre nesse campo, no meio, né, junto com a criança, que é, como a Deise disse, quem está no centro, o centro do nosso foco, tá? E vamos já comunicar, olha, nem eu vou depor, né, e ser testemunho no processo por um, nem pelo outro. O meu lugar aqui é de psicoterapeuta. Se para uma decisão judicial o juiz precisar de uma visão psicológica, ele tem meios para isso. Isso não se confunde com o processo psicoterápico dos filhos, tá, gente? Isso é muito importante. A gente não podia deixar de concluir nossa live, né, sem tocar nesse aspecto. Nós estamos com 10 minutinhos, Deise, né, para concluirmos. Tem um problema de ansiedade grave que precisa ser cuidado. Sim, você cuida já, Débora. Sequências de vezes a ligação e a pessoa insiste. Espero que não seja nada urgente, que eu esteja aqui, né, falando besteira. Então... O Daniel tá perguntando qual a diferença de guarda compartilhada e guarda alternada. Né? Daniel, nosso amigo de colégio também. E aí, Daniel, pronto. Lindo. Beijo. Bem, primeiro, a guarda compartilhada, ela é a guarda que está legalizada, né, no Código de Processo Civil. Então, houve uma modificação em 2014, onde a guarda compartilhada passou a ser a regra. Então, se eu não utilizar a guarda compartilhada, eu tenho que explicar por que eu não vou utilizar, certo? A diferença da guarda compartilhada para a guarda alternada. A guarda alternada é aquela... parece a unilateral de antigamente, né? Mas que ainda existe, né? Mas que era regra antes. Beijo, Roberta, gentil, Robertinha. Beijo, Cátia, beijo, Carol, né? Os nossos amigos de colégio, Colégio Cristos. Bem, então assim, a guarda compartilhada, você compartilha o quê?
você compartilha responsabilidade. E é por isso que ela é a regra. Então, você acaba de romper a relação conjugal, mas você mantém a relação de parentalidade, a relação de pais e filhos. Então, a legislação, ela tentou fazer com que essa ruptura conjugal não interferisse no poder de comando, de educação, de formação da criança e do adolescente. Então, na guarda compartilhada, a criança e o adolescente tem um lar de referência, onde ela vai morar. Exemplo, eu moro com a minha mãe, tá? Mas o meu pai continua me acompanhando junto com a minha mãe, e aí a mediação entra junto com a psicoterapia para fomentar esse diálogo, né, entre pais e filhos, entre pais, que vai continuar sendo necessária após esse processo de ruptura conjugal, né, exatamente para que essa guarda compartilhada ela seja viabilizada, porque eu preciso de um diálogo entre os pais, um diálogo tranquilo, aquelas mesmas diferenças, aquelas mesmas discussões, né, que aconteciam enquanto casado, elas vão continuar, né? Então você precisa ter um canal de diálogo aberto entre os pais para que eles possam administrar bem essas decisões que vão ser conjuntas para a condução da formação e a educação dessa criança e adolescente. Qual a diferença para a guarda alternada? A guarda alternada é a antiga guarda unilateral, que só um manda, sendo que aí o poder de mando fica dos dois. Por quê? A alternada é assim, eu não tenho um lar de referência, ela tem 2 lares, eu moro na casa do meu pai e moro na casa da mamãe, mas é assim, uma semana na casa do papai, uma semana na casa da mamãe, ou 15 dias na casa do papai, 15 dias na casa da mamãe. E nesses 15 dias, nessa uma semana, nesse um mês que eu tô na mamãe, a mamãe manda em mim, ela decide tudo meu. E nesse um mês, uma semana que eu tô na casa do meu pai decide tudo, né? Aconteceu uma doença, vou viajar, não vou sair com meu namorado, não vou, né? Vou comer A, B ou C, então ele decide tudo, tá? Porque quando ele tá comigo. Então, qual é a diferença, né? Guarda compartilhada. Um lar de referência, eu moro com um dos meus pais, mas os dois mandam em mim, os dois decidem, né, sobre a minha formação e educação. Guarda unilateral, eu tenho 2 casas e cada um manda em mim em um determinado momento. E aí vem o conflito na cabeça da criança e do adolescente, porque os pais são diferentes, tiveram formações diferentes, tem um sistema familiar diferente. Então, por isso que a guarda alternada, via de regra, ela tem dado certo em alguns casos. Mas, principalmente quando não há diálogo nenhum, não tem como resgatar diálogo de coisa nenhuma. Compartilhar, né? Quando não há, então, assim, aí a gente vai para uma segunda opção. Isso. Então, a pergunta, assim... E os dois querem participar, Samia. Aí os dois querem participar. Aí vai para alternada. Isso. E aí vem a terceira opção. Quando um não tem condições de participar, ou não faz questão, vai para unilateral. Isso. Agora, os dois fazem questão, mas não tem a menor condição de diálogo, aí vai para alternada. Então, gente, tá? Ou melhor, tem super condição, super sintonia, e fica nessa alternância quando já é um adolescente, o adolescente consegue processar melhor 2 lares, né? Tarará, também é uma opção. Ou é quando tá muito ruim ou quando tá muito bom, alternado. E a compartilhada é o ideal, é a regra, né? Onde você tem um lar de referência, guarda toda aquela segurança que tem a rotina, né? E mais os dois decidem. Esse é o ideal, mas precisa ter esse diálogo, né? Esse canal de comunicação não violenta aberto entre os pais para que essa guarda compartilhada ela flua bem. E aí vem o papel do mediador e do psicoterapeuta. Exatamente. Excelente. Respondi, Daniel? Respondeu perfeitamente, Deizinha. Mesmo que o Daniel não concorde, viu, Daniel? Eu estou dizendo que explicação mais clara não há. Com certeza que ele entendeu bem. Gente, então, a pergunta, qual é a ideal? Né? A Deise colocou aí. Muito bom a compartilhada. A compartilhada, sim, né? Tende a ser a melhor forma, mas nem sempre ela é a possível. Então, qual é a melhor forma? A melhor forma é a forma encontrada pela família. E sempre que possível, nós vamos, como profissionais de suporte a essa família, procurar compreender ou escuta sensível ao que é melhor para os filhos. Lembrando de que para ser bom para os filhos, precisa ser bom para os genitores também. Né? Porque eu não tenho como estar funcionando bem com os meus filhos se eu não estou bem.
Então, a gente vai olhar para a melhor forma que se configurar nesse encontro de subjetividades que é o campo familiar. Família é algo muito complexo, gente. Muito complexo. Sim. Nosso objeto de estudo, meu e da Deise, é algo extremamente sensível, complexo, exige que a gente coloque, suspenda todos os nossos a priores. Não existe o certo e o errado, não existe um padrão. E a gente precisa ter sabedoria, sensibilidade para ver o que é melhor para cada família, tá bom? Deizinha, eu queria agradecer imensamente, dizer que você é um presente na minha vida e que hoje eu compartilhei aqui com todos os seguidores do Miúdos e Graúdos, né? E agradecer por você ter aceito o convite e por ter trazido informações tão preciosas, né, nessa live de hoje. Vai ficar gravada, gente, 24 horas no Instagram do Miúdos e Graúdos. E assim, deixar o convite para as outras 2 lives em que nós receberemos convidados aqui no Miúdos e Graúdos. Dia 1º, a nossa querida Alexandra Borges, minha amiga e minha parceira, vai estar recebendo alguém também que eu admiro muito, né? Que é o João Vitor Moreira Maia. E eles vão conversar sobre universidade, desigualdade e gestalterapia. Acho que vai ser uma costura muito legal da gente assistir. E no dia 11 de junho, a Cíntia Lavrati, também minha sócia, minha amiga e minha parceira aqui no Miúdos e Graúdos, receberá a Cláudia Tessari. E elas vão conversar sobre manifestações psicossomáticas na infância, tá? Deise, um beijo grande. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Gratidão. Obrigada, Saminha. Grande beijo. Parabéns pelo projeto Miúdos e Graúdos e vamos estar presentes nas próximas lives. Gratidão a todos. Grande beijo. Beijo a todos.